Um momento de dor para alguns torna-se esperança para outros. A doação de órgãos vem possibilitando uma melhoria nas condições de vida de muitas pessoas. Um gesto de solidariedade que ainda precisa enfrentar algumas barreiras. O transplante vem salvando vidas, mas ainda há pessoas que têm medo de fazer a doação de órgãos. Dados afirmam que uma pessoa doadora de órgãos pode salvar ao mesmo tempo 25 pessoas. E no Brasil, a retirada de órgãos é financiada pelo SUS. Então, qual a barreira para a doação de órgãos? Na maior parte das vezes, o grande problema é a falta de informação. Na doação pós-morte, apenas a família, se não houver consenso do doador, a família pode optar por doar os órgãos. Então, é fundamental que a família do doador saiba se ele queria ou não doar os seus órgãos. E você, o que pensa sobre a doação de órgãos? É importante lembrar também que a doação pode ser feita em vida. Meu nome é Valéria Ferreira Nunes Coutre, sou assistente social do Hemonúcleo de Bauru. Eu estou aqui para falar um pouquinho a respeito da importância da doação de sangue. Antes de tudo, é um ato de amor e solidariedade ao próximo. Em apenas uma doação de sangue, você pode salvar até 4 vidas. Hoje temos, em média, 40 a 50 coletas por dia. O ideal para suprir toda essa demanda seria 80 coletas diárias. Portanto, desenvolvemos uma atividade constante de captação. Com os pacientes que utilizam a transfusão, conversamos com os familiares a respeito da importância da doação para que encaminhem doadores de sangue. E fazemos também um trabalho de conscientização e fidelização com os nossos cadastrados. Com esse trabalho, tentamos manter o nosso estoque para atender melhor a população. Para doar sangue, é só comparecer no Hemonúcleo de Bauru, na rua Monsenhor Claro, 888, de segunda a sexta-feira, das 7 às 11h30 da manhã ou das 14 às 16h. A pessoa deve estar portando o RG, estar bem de saúde, estar alimentado e fazer o seu cadastro e a doação de sangue. De medula óssea, o candidato deverá comparecer ao Hemonúcleo de segunda a sexta-feira, das 7 às 11h30 ou das 14 às 16h, com o documento RG, CPF e cartão do SUS. No seu cadastro é para ser informado todos os dados pessoais, telefones de contatos. Isso é muito importante, pois o cadastro é único, nível nacional.
e tem que manter atualizado. Após o cadastro, será informado um site para que a pessoa entre e atualize seus dados. Após o cadastro, vai ser colhido 2 amostras de sangue, onde será feito o exame HLA, que é o exame de histocompatibilidade, para verificar suas características genéticas. Depois do exame realizado, seu registro vai ficar no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, no REDOME. Assim que encontrar alguém compatível, o REDOME entra em contato, será convocado novamente o doador para que veja se realmente é compatível. Ele deverá ser 95% compatível com o paciente. É retirado menos de 10% da medula. Em 10 dias, 15 dias no máximo, é reposto isso no organismo. Então a pessoa ela pode doar novamente, não é apenas uma doação na vida. Estamos de volta com o nosso programa Haja Luz. Hoje o nosso bate-papo contará com a presença do Padre Luiz Antônio Ricci. Padre Ricci é pároco da Igreja São Cristóvão, doutor e mestre pela Universidade de Roma e professor da FAJOPA, Faculdade João Paulo II, ministra cursos pelo Brasil afora. Padre Ricci, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E hoje é um dia especial, porque hoje é aniversário de ordenação do Padre Ricci, 15 anos de ordenação sacerdotal. Nós damos nossos parabéns, que Deus ilumine, continue a fazer com que o Senhor cresça cada vez mais e que nós possamos usufruir da sua sabedoria. Seja muito bem-vindo, Padre Ricci. Obrigado, agradeço o convite que me foi feito, é com prazer que estou aqui para dar a minha contribuição nesse programa tão importante chamado Haja Luz. Garanto que a luz vai aumentar nesse programa. Bom, Padre Ricci, nós vamos conversar sobre a doação de órgãos, que é um assunto polêmico, um assunto assim atual e que o senhor domina tão bem, né? Então, a primeira questão que nós gostaríamos de saber é assim, vamos começar falando da doação de órgãos em vida. Como que é visto isso? Como que o senhor vê essa doação de órgãos em vida? Alguém que precisa de um órgão, vai lá um irmão e doa para ele aquele outro órgão, dos dois vivos. Bom, a igreja é favorável à doação de órgãos entre pessoas vivas, respeitando 2 princípios. O primeiro, o da solidariedade, porque a doação de órgãos é um ato de amor, Então, ela se fundamenta pelo princípio de solidariedade. E o outro princípio que deve ser respeitado na doação de órgãos entre pessoas vivas é o risco e o benefício. Se, por exemplo, o benefício é muito pequeno ou pouco provável e o risco é muito grande, não se justifica esse ato de amor. Tem que se considerar isso. O risco e o benefício. Ou custo e benefício. Quando a gente fala em custo, não é questão econômica, né? Se há pouquíssima chance daquela doação produzir um efeito positivo, né, na pessoa que vai receber, e se essa doação pode significar um risco de vida para o doador, um risco considerável, então deveríamos considerar essa proporção entre risco e benefício. Considerando isso, risco existe sempre, né? Risco zero não existe. Mas se há uma chance grande da pessoa que irá receber o órgão ficar curada e se não vai comprometer a vida do doador, então a igreja é favorável pelo princípio de solidariedade. Como que a igreja vê a doação de órgãos pós-vida? Nós costumamos dizer doação entre pessoas vivas e um que já faleceu, de morto para vivo. Então aí nós devemos primeiramente, uma questão muito séria, que não existe assim um consenso. Quando é que se declara a morte? É difícil de saber. O órgão só pode ser retirado quando a morte for declarada.
E a medicina moderna diz que a morte acontece quando existe a morte de todo o encéfalo, ou seja, de todo o conjunto cerebral, né? Da parte superior, da parte da consciência, da inteligência, da relação, e do tronco, que é responsável pela parte vegetativa. Quando acontece a morte de todo o sistema cerebral, que nós chamamos de encéfalo, então aí é declarada a morte. A partir desse momento, os órgãos podem ser retirados, desde que haja um consentimento dos familiares ou do responsável, ou, se não há o consentimento, desde que aquilo tenha sido manifestado expressamente pela pessoa que morreu, né? Tenha sido documentada. Inclusive, esse é um tema interessante. Nos países europeus, quando eu estava em Roma, aqui no Brasil se fala muito pouco nisso ainda. Quando eu fiz o doutorado lá, já se falava muito em testamento biológico. É uma coisa que agora está na moda. Quer dizer, quando eu morrer, os meus órgãos poderão ser doados. Ou se eu entrar num estado de morte, vamos dizer assim, inevitável, morte certa, eu não quero nenhum tipo de exagero terapêutico. Eu aceito a morte naturalmente. Eu aceito a morte naturalmente. Eu não quero... Alguns até falam isso, não quero ir para a UTI, não quero ser entubado, se não tem mais nenhuma chance de cura. Se a morte é inevitável, se já esgotaram todas as possibilidades, então eu deixo escrito que eu não quero nenhum tipo de exagero terapêutico, que a gente chama, obstinação terapêutica. Apostar na vida, a gente tem que apostar sempre, né, enquanto há chance. Quando não há mais chance de cura, nós devemos também aceitar a irmã morte, como dizia São Francisco. Nós devemos respeitar esses limites. Não podemos antecipar a morte para beneficiar um grupo, ou para beneficiar as pessoas que estão esperando na fila. Porque os fins não justificam os meios. Se os meios não forem éticos, os fins também não serão éticos. Então eu nunca posso partir de um mal para chegar a um bem, ainda que esse bem signifique várias vidas que serão salvas. Eu não posso ter essa visão pragmatista, né, e utilitarista também. Não podemos ser pragmáticos, né? Nós devemos respeitar, sim, os limites éticos. Padre Riz, quando o senhor falou a respeito de não prolongar a vida, sabendo, né, usar tecnologia muito avançada para um caso que a pessoa já sabe que não tem mais jeito, nós podemos colocar aqui o caso do Papa João Paulo II. Foi uma pessoa que sofreu todas aquelas condições da, né, falta de saúde dele e não quis ser internado, não quis. O senhor estava lá na época, né? O senhor pode passar o testemunho? Eu estava lá na época. É o que nós chamamos em bioética de aceitação da morte, né? Ou de ortotanásia, ou seja, a morte na hora certa, a morte correta. Ortotanásia, morte reta, morte correta. Nós temos também a eutanásia, que é antecipar a morte, e a distanásia, que é não deixar morrer. E a mistanásia, que é a morte que acontece por questões evitáveis, que poderiam ser perfeitamente evitadas, são mortes precoces, né? Por questões sociais ou por alguma deficiência no sistema de atendimento, no sistema de saúde, no acesso à saúde do nosso povo. Mas o que o Papa João Paulo II fez foi justamente evitar a distanásia, ou seja, o exagero terapêutico, como eu já lhes disse, a obstinação terapêutica de ir para o hospital sem nenhuma chance mais de cura, de ser internado, de ir para uma UTI, de ser entubado. Melhor seria então morrer em casa, como ele fez no Vaticano, tendo a companhia ali dos amigos, e morreu com toda a dignidade, né? Agora, se há chance de cura, é lógico que devemos recorrer ao hospital, à UTI. Mas quando não há mais chance nenhuma de cura, quando nós chamamos isso de tratamento fútil, inútil, então melhor é morrer em casa ou num ambiente mais, né, humanizado. Sempre levando em consideração a dignidade da pessoa humana. Sem dúvida. É isso que deve prevalecer em qualquer caso, né? A dignidade da concepção até a morte natural, é o que a igreja diz, né?
Então, em todo o arco da existência, essa dignidade deve ser considerada. A dignidade de quem está morrendo, a dignidade da família ou de quem está esperando para receber os órgãos, né? Porque o ser humano não é uma fábrica de órgãos, ele é um ser, né, que tem uma dignidade. E é lógico que, por ter uma dignidade, ele pode ser solidário e pode fazer a doação de órgãos em vida ou após a morte. Muito bem. Mas e como o senhor vê essa questão? Por exemplo, houve um acidente, né, uma pessoa ficou gravemente ferida e não tem quase possibilidades de se curar, de ficar boa. Então, os médicos ou a situação, né, leva essa pessoa à morte, e uma pessoa só, então, leva à morte, e essa pessoa vai dar vida a outras através dos seus órgãos que são doados. Como é que fica isso? Uma pessoa em relação a várias que se beneficiam da sua vida, da sua doação? Como eu lhes disse, nós não podemos, né, ser pragmáticos nem utilitaristas. Porque esse é o argumento utilitarista, vamos dizer, um morre para salvar tantos outros. Toda a vida tem a mesma dignidade, tanto daquele que sofreu um acidente, quanto dos outros que estão esperando. Porque se a gente usar um argumento pragmático utilitarista, daqui a pouco nós estaremos justificando que todos os presos sejam obrigados à doação de órgãos, ou todos os criminosos sejam obrigados. Daqui a pouco o Estado pode me obrigar a doar um rim ou um órgão, porque o meu é compatível a uma pessoa muito importante, né? Então nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já, porque o nosso papo está bastante produtivo. Até já. Olá, estamos de volta com o nosso programa Haja Luz, hoje entrevistando o padre Luiz Antônio Ricci, falando sobre doação de órgãos. Padre Ricci, mais uma questão. O senhor acha que quando o doador, né, quando a pessoa falece, doa os seus órgãos, esse ato de amor e de solidariedade dessa pessoa e da família também pode ajudar na elaboração do luto? Sem dúvida. O luto é elaborado a partir, né, de cada pessoa. Nós não temos uma receita pronta para a elaboração do luto. Há pessoas que conseguem elaborar o luto de uma maneira mais tranquila, mais rápida, outras demoram mais. Então, não há uma regra, porque isso é muito pessoal, né? Mas o fato é que na elaboração do luto, a doação de órgãos pode facilitar. Saber que aquela perda se traduziu em vida para outros, né? Isso causa alegria, contentamento, né? Serenidade, né? Vai diminuindo a dor. Aí o foco volta para a vida, não fica mais na morte, né? A gente tira o foco da morte e passa para a vida. Mas para que isso aconteça, né, a sua questão é muito interessante. Vamos supor que a família tenha que decidir. Mas a gente aconselha o seguinte: é lógico que nós temos dificuldade em tratar o tema da morte. Veja, não dá para falar em doação de órgãos sem tocar no tema da morte. Está relacionado. Nós temos uma dificuldade muito grande, né? Nós vivemos como se não fôssemos morrer. Fugimos da morte, ou ao menos do tema. Ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer falar sobre isso. Mas como diz o nosso povo, a única verdade é que um dia todos nós morreremos. Agora, sobre a campanha da fraternidade esse ano, tratou da saúde, né? Em algum momento a igreja se colocou dentro desse tema da saúde a favor dessa doação de órgãos? Dentro do tema da campanha da fraternidade? Vejam, é um tema já implícito, já está dentro, tudo que diz respeito à vida, à saúde, e o lema era esse, né, que a saúde se difunda sobre a terra. Se hoje a ciência conseguiu desenvolver essa técnica da doação de órgãos, de transplantes, né, e órgãos aqui não são só órgãos, mas tecidos, né? Por exemplo, a doação de sangue é um ato de amor, que nós devemos falar também,
né? E é um ato de solidariedade. Então, tudo que diz respeito à vida é de interesse da igreja. É de interesse da igreja. Se a ciência está a nosso favor, se a ciência desenvolveu essa técnica, e essa técnica tem sido aperfeiçoada, sobretudo na questão da rejeição com medicamentos, né? E os resultados hoje são muito mais positivos do que no passado. Se nós temos a ciência a nosso favor, por que não fazer uso dela? Se a ciência vai favorecer a vida, se aquele meu ato de solidariedade vai favorecer a vida, é lógico que isso é de interesse da igreja, isso é valorizado pela igreja. É um ato de amor a Deus e de amor ao próximo. Deus é o criador da vida. E na medida que eu colaboro com a vida, eu estou colaborando com a criação. Porque a criação também não é estática. Nós estamos ainda no 8º dia da criação. Nós agora colaboramos com Deus na obra da criação e na obra da salvação. Se eu posso colaborar na criação e na salvação de alguém, por que não? Ou em vida ou após a minha morte. Então está ligado sim ao tema da saúde. Dei o exemplo de um casal que eu acompanhei recentemente, mas são tantos outros exemplos. Doação de sangue, doação de tecidos. O que não podemos é transformar o ser humano num produtor de órgãos, né? O ser humano, ele tem a sua dignidade, ele é uma unitotalidade, tem a dimensão espiritual, biológica, física, social, psíquica. Então, o ser humano tem que ser visto como um todo. Eu não posso olhar para o órgão da pessoa, eu tenho que olhar para a totalidade da pessoa, né? Então, caso contrário, a ética, nós acabamos atropelando os princípios éticos. Outra questão que não pode entrar nesse tema de doação de órgãos é o interesse econômico. Ninguém pode vender um tecido, um órgão. Tem que ser um ato de solidariedade. Eu não posso, também, outro tema, me aproveitar da vulnerabilidade do outro para oferecer a ele uma ajuda econômica em troca de um rim, por exemplo. Eu não posso me aproveitar da vulnerabilidade do outro, da fragilidade do outro, para ter um benefício. Então vejam, a questão econômica é muito séria. Se ela entra, a ética desaparece. Desaparece. Então, o órgão tem que ser doado por amor, o princípio de solidariedade. Não pode haver nenhum tipo de benefício econômico para ninguém, né? Nem para quem vai realizar o procedimento, nem para quem vai doar, né? Nesse sentido, é um ato que vai salvar uma vida. Nós estamos falando de vida, e não de números, e não de interesse econômico. Então é um tema bastante espinhoso esse, um tema muito atual. Também existe hoje, né, o transplante, assim, nós falamos de vivo para vivo, de morto para vivo, mas também de seres diversos, que nós chamamos de xenotransplantes. Ou seja, alguns tecidos de animais que já estão sendo utilizados nos seres humanos, respeitando também, né, é lógico, os limites éticos também na pesquisa com os animais. Deve existir critérios éticos, né? A bioética se ocupa da vida como um todo, também da vida dos animais. Então, respeitando todos os limites, também é possível que a vida humana seja beneficiada. É lógico que o animal não tem a mesma dignidade, né, que o ser humano, né? Mas alguns critérios éticos devemos ter. Tem a sua dignidade animal. É uma vida, né? Então, nós precisamos ter alguns critérios também nesse sentido. E se isso favorece a vida, sem causar dano à vida, né, por que não também fazer uso disso? Então vejam como nós estamos avançando aí nessa área dos transplantes, e com isso o ser humano está tendo uma qualidade de vida melhor, está podendo viver mais, né, mas ele não pode, né, colocar o fim acima dos meios. Se eu posso viver mais e ter uma qualidade de vida melhor, ótimo, respeitando os limites éticos. Um outro tema que aparece é que no Brasil existe uma fila, né? Uma lista
E geralmente essa lista deve ser respeitada bem longa, para evitar justamente o interesse econômico. Então, essa lista, ela é complexa por quê? Porque, de repente, o próximo da lista não é aquele que tem uma urgência. De repente, o que é o que está 4 lugares atrás, que precisa mais do que aquele poderia esperar um pouco mais. Mas se a gente não seguir a lista, nós depois podem entrar interesses econômicos, né? Ou uma pessoa mais importante, então aí os critérios não são mais critérios objetivos, né? Nesse sentido, a lista é o maior bem possível. Porque pelo menos você segue a lista. Pronto, já é uma ordem. Porque se a gente começar a abrir exceção, mas esse não precisa tanto, aquele precisa, a gente vai abrindo exceção e quem vai passar para frente a gente sabe quem é. Sempre aqueles que são. Que tem mais poder e mais influência. Né? Porque vai falar, não, essa vida é mais importante que aquela. Eu não posso falar que essa vida é mais importante que aquela. Então, a lista, ao mesmo tempo que ela impede que o interesse econômico, a influência, né, seja o critério. Por outro lado, ela não é justa nesse sentido, porque de repente aquela pessoa que vai receber poderia esperar um pouco mais do que a outra. De repente a outra vai morrer e não vai chegar a vez dela. Mas como a gente não tem uma outra saída, essa é a melhor possível, que a gente costuma dizer em ética, o maior bem possível, não é o ideal. Então tá bom, Padre Risse, nós agradecemos muito sua colaboração, foi muito rica, muito produtiva, sua participação. Eu agradeço, né? E termino dizendo que também é um ato de fé para quem tem fé. Com certeza. O nosso programa não é dirigido apenas às pessoas de fé, mas é dirigido a todas as pessoas de boa vontade. Então, para quem tem fé, é um ato de fé fazer a doação de órgãos. É um ato de fé. É consequência da fé. O amor a Deus me leva a amar o meu irmão. É um ato de fé. Para quem não tem fé, é também um ato de solidariedade, um ato de humanismo, né? Favorecer que a vida continue, mas aceitando que um dia nós vamos voltar para a casa do Pai. Né? Essa é uma verdade. Se é possível prolongar a vida, vamos prolongar sim, mas respeitando a ética, respeitando a dignidade do ser humano, e estimulo a todos os ouvintes, a todos os telespectadores desse programa Haja Luz, que a doação é um foco de luz, é um sinal de luz, é um sinal de amor nesse mundo marcado pelo egoísmo, individualismo. E há pessoas que têm assim, que não aceitam a doação por questões assim que não têm fundamento nenhum. Por exemplo, mas se eu doar o órgão, como eu vou ressuscitar, por exemplo? Né? É uma questão. Isso vai, desculpem, nós já estamos terminando, mas quer dizer, isso vai prejudicar na minha ressurreição? Eu vou ressuscitar sem o rim, sem o coração, sem os olhos, né? Como vai ser isso? Então a gente começa a criar assim, imaginar situações que não tem fundamento nenhum. Muito obrigada, então, Padre Risse, mais uma vez. Muito obrigada porque o senhor realmente aumentou a luz do programa Haja Luz. Nós terminamos então aqui o nosso bate-papo e vamos agora escutar as palavras do nosso bispo Dom Caetano Ferrari.